Bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui. Se você não me conhece, meu nome é Tainá. Se esse conteúdo te abençoar, deixa sua inscrição aqui, deixa o seu comentário para edificar, amém? Hoje nós vamos falar sobre maturidade. Eu espero muito que te inspire de alguma maneira, que toque o seu coração, para que nós possamos aprender a se aproximar do Senhor a cada dia, juntos, para que nós venhamos desenvolver nossa caminhada nesse crescimento e nessa desenvoltura tanto da mente quanto do coração, que é o que o Senhor espera de mim e de você. Bom, a primeira coisa importante sobre maturidade é que maturidade na vida com Deus e sobre aquilo que Ele nos convoca a vivenciar é uma transformação de caráter, porque uma vez que nós somos destituídos da glória de Deus, estávamos longe de tudo aquilo que Ele sonhou para nós, por conta do pecado, né? A bondade de Deus nos encontrou novamente, enviando o Filho dele para que eu e você fôssemos reconciliados. Nós já falamos algumas coisas aqui no canal sobre isso. Então, o convite do Senhor é: tem uma esperança para nós. Ainda tem um jeito de nós nos parecermos com o Senhor, porque Ele desejou isso. Não porque nós somos bons ou temos mérito algum. É por isso que se chama graça, aquilo que o Senhor fez e faz por nós todos os dias. Então, essa é a primeira coisa importante que nós precisamos sempre relembrar, né? Que a nossa esperança está no Senhor. Então, Ele é a fonte dos recursos espirituais que nós precisamos. Ele é a fonte do fruto do Espírito que nós precisamos. Ele é a fonte que forja o nosso caráter a cada dia, né? Através das experiências com Ele e do desejo que nós temos de conhecê-lo. Então, comece a desejar isso no seu coração. É assim como eu também preciso a cada dia, né? É uma decisão diária. Então, a primeira coisa sobre a transformação da mente é que nós temos que entender que essa transformação vai gerar uma experiência de relacionamento com o Senhor. Não tem como sermos pessoas maduras se a transformação do nosso caráter não começar na nossa mente, né? E isso se chama, que nós costumamos dizer, de metanoia. É necessário uma transformação de dentro para fora. É necessário uma transformação de perspectiva, aonde longe do Senhor eu penso de uma maneira, eu ajo de uma maneira, eu tomo decisões baseadas nos meus sentimentos, desejos e emoções que distorcidas estão por não conhecer Jesus. Mas uma vez que nós conhecemos Ele, agora nós realinhamos o nosso coração e nós nos posicionamos em um lugar de receber de Deus revelação e instrução através da sua palavra para uma vida abundante. Então, coloque isso no seu coração. Qual que é a evidência de uma transformação de mente? Nós já falamos. Frutos. Os frutos da minha vida começam a mudar, né? Quem eu sou começa a ser transformado e eu deixo para trás as coisas que me afastam do Senhor, que não representam Ele, para agora ter uma nova vida, nascer de novo e declarar minha fé ao Senhor. Isso é extremamente importante. Não só ao Senhor, mas a todos à minha volta, né? Eu sou quem Deus quer que eu seja, representante dele. E esse é um chamado para mim e para você. Então isso vai gerar em mim o quê? Eu começo a viver não só pelas coisas que me agradam mais, mas a minha preocupação com a mente transformada é agradar o coração do Senhor. E tem uma maneira de fazer isso, que é extremamente importante e é o ponto principal que atrai o coração de Deus para nós. É obediência, né? Não tem como ter um relacionamento com Deus se não houver obediência. A palavra diz: aquele que me ama é aquele que me obedece e cumpre os meus mandamentos. Então, que nós possamos começar a buscar esse nível de maturidade obedecendo ao Senhor para uma mente transformada de verdade. Segunda coisa importante, eu começo a priorizar pela obediência o meu amor a Jesus. E alguns amores que antes tampavam a minha visão e me impediam de contemplá-lo, agora eu vou deixando de lado. Agora já não tem mais o meu coração, já não tem mais os meus pensamentos e os meus desejos maus começam a cair por terra, porque o meu amor ao Senhor está em evidência. É isso que Ele deseja de mim e de você. Comece a demonstrar o seu amor ao Senhor todo dia quando você acordar escolhendo Ele. Amém? Essa é a primeira grande inspiração que eu quero deixar nesse vídeo. Segunda coisa importante sobre maturidade
que ela gera em nós? Discernimento entre o bem e o mal. Isso é muito importante, isso só pode vir do Senhor, através de uma palavra-chave também, assim como transformação de mente e obediência. Aqui, discernimento requer sabedoria de Deus. Nós precisamos mais do que nunca nesses dias de sabedoria para conseguir discernir as coisas que são do Senhor e as coisas que não são. Sabe por quê? Hoje em dia está muito complicado viver num nível de polarização de quase tudo que nós temos que conversar, viver, escolher, implementar, enfim. Eu acho que você que está aí está me entendendo do que eu estou falando. Mas é necessário buscar no Senhor o discernimento. Por quê? Porque às vezes a maneira com que nós queremos viver, por mais que pareça boa, que na verdade não somos, sempre vai ter uma intervenção humana, porque cada um de nós pensamos diferente. Eu sei que você que está aí desse lado pensa diferente de mim, e talvez a gente pense até semelhante, mas no fundo, quase sempre as nossas decisões são baseadas no nosso orgulho e no nosso egoísmo em nos satisfazer, em termos a vantagem. Isso ocorreu lá no Éden, quando nós nos separamos do Senhor, pecando. Então o pecado é o grande desafio do homem todo dia, até que o Senhor retorne para restabelecer e restaurar todas as coisas. Essa será a nossa guerra. Então isso é muito importante, nós precisamos buscar no Senhor discernimento. Discernimento em escolher coisas pequenas que às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, mas vai impactar a nossa vida espiritual e pode tanto nos afastar como nos aproximar do Senhor. Então nós precisamos buscar esse nível de maturidade em aprender a fazer escolhas sábias, e isso vem do Senhor, nós precisamos buscar isso nele. Evidências de discernimento entre o bem e o mal é que nós aprendemos que a nossa vida precisa ser guiada pela palavra. Não tem nenhum outro meio de nós conseguirmos discernimento para saber como eu devo viver aqui na terra, se eu sou um representante de Jesus, a não ser a palavra, a não ser a Bíblia. A Bíblia é o manual de instrução para aquele que quer ter maturidade em Cristo. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, né? Maturidade implica em ter fome pela palavra, fome pela presença e querer gastar os nossos dias diante do Senhor e para a glória dele. Então que isso toque o seu coração também. Segunda evidência sobre discernimento, nós começamos a escolher o bem. Nós começamos a escolher coisas que vão nos trazer vida espiritual. E isso vai externar o meu físico para que haja vida também em mim, vida nas pessoas, e eu comece a ser um edificador, um ministro de reconciliação, um pregador da palavra. Aonde eu estiver, eu vou estar fazendo algo que volte para isso, para que o Senhor seja conhecido. Então isso é muito importante e eu espero que te inspire. E aí eu começo a ter uma sensibilidade através do Espírito Santo, porque agora ele me guia, a palavra me guia. Então isso é extremamente importante. Nós começamos a ter forças, porque a maturidade nos traz forças. Forjar o caráter nos faz mais fortes no Senhor, porque a força vem dele. Então automaticamente nós respondemos o Senhor em obediência, em amor, em tudo que nós temos comentado. E aí nós começamos a resistir o mal. O mal já não tem domínio sobre mim. Ele pode me atingir de alguma forma, mas ele não tem domínio se eu levar ao Senhor todas as coisas e pedir a ajuda dele em todos os momentos. E eu começo também a fugir das tentações, para que as tentações não tirem a minha atenção e não roubem o meu coração daquilo que o Senhor está me convocando para ser. Um filho de Deus maduro, um filho de Deus que se comprometeu e fez uma aliança com ele e tem um compromisso de levar outras pessoas a fazerem isso também. Então isso é uma evidência de discernimento entre o bem e o mal. Nós precisamos escolher a vida e não a morte. Nós precisamos escolher o Senhor e não a nós mesmos. Então, que isso te inspire também. E a última coisa que evidencia a maturidade na nossa vida é que nós começamos a nos tornar aptos para o ensino da justiça. E não só aptos para ensinar, mas vivenciadores da justiça de Deus, que é a palavra dele, modificando as esferas aonde nós estamos inseridos. Isso é muito impactante.
né? Como eu falei num vídeo anterior aqui no canal, da nossa série Vida Comum, se você não assistiu, fica o convite. O maior jeito de impactar a vida das pessoas não é falando, é vivendo aquilo que você conheceu na palavra. Levando as pessoas à pregação pelo seu estilo de vida. Então, isso é uma evidência de maturidade. Primeira coisa importante disso, eu me torno semelhante a Jesus. Você precisa se tornar semelhante a Jesus, né? E não tem como se parecer com alguém se você não caminhar com ele. Não tem como você parecer com alguém se você não conviver com ele. Já percebeu? Quando você tem um amigo muito chegado, você começa a falar parecido com ele, você começa a andar parecido com ele, você começa a se vestir parecido com ele, gostar dos mesmos estilos musicais que ele, assistir as mesmas coisas que ele. Porque existe vínculo, existe uma vida na vida, existe compartilhamento, existe conexão. E é isso que o Senhor nos deseja de nós, para que haja maturidade na nossa vida. Nós precisamos entregar o nosso coração e a nossa vida para que o Senhor nos governe. Isso é uma evidência de maturidade. E por último, nós passamos a pregar a mensagem em todo o tempo oportuno. Não importa onde nós estejamos, se a nossa consciência for de maturidade, eu vou entender que tudo que eu fizer vai resultar em alguma coisa, para a glória de Deus ou para a glória de mim mesmo. Então nós precisamos decidir que a maturidade nos encontre e que nós venhamos desenvolvê-la, porque não é de um dia para a noite, né? Tudo é construído e o Senhor deseja isso. Então que isso possa impactar o seu coração e te inspirar. Não desanime nos dias difíceis. Peça para o Senhor, busque no Senhor aquilo que você precisa, porque Ele não vai nos negar, porque Ele deseja filhos maduros que o representem e Ele te chama para isso. Espero muito que esse vídeo tenha te edificado. Eu te espero para o próximo vídeo, né? Nós estaremos aqui se Deus nos permitir. Então, até a próxima e Deus te abençoe.